Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui o canal do Alan Faria Mensagens. É com muita alegria, é com muito carinho que aqui estamos e é sempre muito bom dividir esse momento com vocês. Então, estamos de volta para dar continuidade às nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e hoje o nosso tema é a fatalidade. Mas antes de rodar a vinheta e adentrar ao nosso tema, já convido vocês a deixar neste vídeo aqui o seu like, se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante porque assim a gente contribui divulgando a doutrina espírita, a gente também faz com que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Então, vamos à vinheta e até já! Então, queridos irmãos, como já adiantamos, o título do nosso estudo de hoje é Fatalidade, e ele se encontra lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, as questões 851 a 867. Então, nessa parte do Livro dos Espíritos, já citada, Kardec faz uma análise bastante detalhada a respeito da fatalidade. Assim, tomaremos como base para as nossas reflexões essa análise trazida por Kardec pela espiritualidade superior, buscando entender a concepção espírita do que é a fatalidade. Então, a gente começa justamente com esse questionamento. O que é a fatalidade? E nós fomos buscar nos dicionários uma definição que possa trazer para nós esse referencial que precisamos ter. A gente precisa conhecer bem esses termos técnicos ou esses termos empregados, a fim de que a gente possa esmiuçar e entender melhor aquilo que tanto Kardec quanto a espiritualidade e esse processo de tradução tem a nos trazer diante desse tema. Então, assim, nos dicionários encontramos que fatalidade é a marca daquilo que é fatal, ou a força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos, o destino. Fatal é aquilo que é certo, que está prescrito pelo destino, que é irrevogável, que necessariamente acontecerá. Então, que é inevitável, que é decisivo, que é inadiável. E também encontramos que é algo funesto e nefasto. E no sentido vulgar da palavra, normalmente atribuímos uma conotação, um sentido negativo, à palavra fatalidade. Como se a fatalidade fosse invariavelmente uma ocorrência ruim. Então, de repente, isso vem desse aspecto funesto e nefasto, também contido em seu significado. Ou será que também pode advir de algum momento desse que nós ouvimos ou falamos algo do tipo: nasci para sofrer, meu destino já tinha sido traçado, e coisas do gênero que acabam reforçando, primeiro, a ideia negativa, contida com o termo fatalidade, e segundo, nos isentando, na verdade, da responsabilidade que nos cabe diante dos fatos que nos acontecem. Então, são dois aspectos bastante fundamentais que podem também ressaltar essa ideia negativa que muitos de nós ainda faz da palavra fatalidade. Então, quando, na verdade, em sentido mais amplo, a palavra fatalidade tem um significado neutro. Então, ela não tende nem para o bem nem para o mal. Naquilo que se refere à sua natureza, boa ou ruim, ou daquilo que nos acontece.
E é justamente esse aspecto neutro que é abordado nas questões do Livro dos Espíritos que consultamos para o nosso estudo. Assim, lá na questão 851, Kardec indaga a espiritualidade superior. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a este vocábulo? E eles emendam, Kardec emenda outras perguntas dentro dessa mesma pergunta. São premeditados? E neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então, ele acaba fazendo 3 perguntas dentro de uma só. Então, aqui, primeiro fica a nossa recomendação, e depois vocês busquem lá no Livro dos Espíritos essas questões, para que esses conceitos possam ser fundamentados e aquilo que a gente trouxe aqui possa estar, vocês encontrarem a base do que a gente buscou aqui, tá? E a gente também não está trazendo as perguntas todas e as respostas todas na sua íntegra, porque senão ficaria muito extenso, tá bom? Então, fica aqui a nossa recomendação. Bom, então Kardec faz essas 3 perguntas, né? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Eles são premeditados? E como a gente pode entender, nesse caso, o livre-arbítrio? E a espiritualidade superior responde da seguinte forma: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino. Olha que interessante, né? Aí a gente buscou uma interpretação dada por Miramês no livro Filosofia Espírita de todas essas questões trazidas no Livro dos Espíritos. E justamente nessa questão ele faz o seguinte comentário: o que chamas fatalidade já é produto do livre-arbítrio, pois antes de reencarnar, o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu, o acontecimento é uma fatalidade. Mesmo assim, conforme a vida na Terra poderá modificar seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade. Então, olha que interessante, vamos entender tudo isso. Antes de reencarnarmos, existe um planejamento. Então, nós, e dependendo aqui do nosso grau de consciência e do entendimento que já temos, participamos ativamente desse processo. Somos convidados, junto com os nossos mentores e a espiritualidade que cuida dos processos reencarnatórios, para participar da elaboração do nosso reencarne. Então, em regras gerais, os acontecimentos, as provas, as expiações que passaremos, então, ou temos condições de enfrentar, serão colocadas ali para a gente, em discussão, para saber se a gente se nesse momento a gente vai ter condição, se é uma prova muito dura, se é muito pesada, ou se a gente pode, ou se a gente pede diante do nosso comprometimento uma prova ou em uma expiação mais contundente, a fim de que a gente avance efetivamente, ou outros tipos de condições que serão necessárias para que esse reencarne aconteça e seja benéfico para todos nós. Então, vão ser determinadas coisas do tipo local de reencarne, o sexo, a família que vai nos receber, a profissão, as pessoas com as quais precisamos nos reajustar e por aí vai. Então a gente percebeu o quão complexo, né? Aqueles que vêm por uma reencarnação compulsória, ou seja, que não têm o direito de escolher ou de participar desse processo, são aqueles espíritos muito endividados que estão renitentes no mal, que se recusam a avançar e então esses vêm com uma reencarnação compulsória, né? Então são determinados e eles vêm. Então não tem muito esse processo, mas
Aqueles que já têm maior comprometimento, maior consciência, maior desenvolvimento, eles já conseguem participar disso. A gente não lembra, claro, graças ao esquecimento do passado, essa bênção, que senão isso influenciaria justamente no nosso livre-arbítrio. Tá? Mas lembra que a gente falou que isso tudo acontece em linhas gerais. Mas por quê? Porque aqui não são determinados o tempo, a data, a intensidade desses fatos, pois através do nosso livre-arbítrio, ou seja, a total liberdade que temos de escolher aquilo que queremos para nós, então vou por esse caminho, faço isso ou deixo de fazer, e por aí vai. Poderemos alterar esses fatos, suavizar ou intensificar, não atrair ou desenvolver tais situações para nós ou para a nossa vida, ou atrair para a nossa vida essas situações. Percebemos que esse livre-arbítrio vai impactar e vai interferir dentro deste processo. Então, uma vez que a gente escolhe, aí passa a ser fatalismo, né? Mas, mesmo assim, diante da nossa vivência e daquilo que estamos fazendo com ela, né? Com a nossa vida, com as nossas escolhas, nós podemos intensificar ou suavizar, atrair ou repelir, né, das nossas vidas ou daquilo que precisamos passar, determinadas condições. Então, continua Miramês. Há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, desde quando isso sirva para o bem comum. Então, olha que interessante. Dependendo de como nós estamos fazendo a utilização, né, dos recursos que temos, dos talentos que temos, ou o que nós estamos fazendo da nossa vida, a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais, podem investir para que essa criatura, né, encurte, no caso, se ela estiver se comprometendo muito. A gente está atraindo para nós mais processos difíceis, duros, que está comprometendo mais a nossa jornada. Ou alongam, se nós estamos já fazendo bom proveito desta oportunidade, se já estamos vencendo os vícios, se já estamos vencendo as mazelas, se já estamos auxiliando o outro, a nossa comunidade, ou aqueles que estão ao nosso redor. E é interessante porque tem um exemplo bastante claro no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, uma psicografia de Chico Xavier. Nós vamos encontrar um exemplo bastante claro da chamada moratória. Mas antes vamos entender, né, que existem duas colocações nesse capítulo que são interessantes a gente entender antes. Primeiro é essa moratória que a gente falou, e a outra é a questão do espírito completista. Então, moratória é uma dilatação do tempo, então um prolongamento, como a gente estava falando, do tempo de permanência do espírito no corpo de carne. Então, reencarnado, sempre motivada por uma questão relevante que possa trazer algum benefício à causa do bem. Então, quando nós estamos comprometidos com uma causa elevada e essa causa está trazendo um bem comum para todos aqueles que estão ali, a gente pode ter esse benefício. Então, por sua vez, completista, se considera o espírito que cumpriu toda a sua programação reencarnatória, tanto naquilo que concerne ao tempo de permanência na vida material, quanto às provas e expiações assumidas no plano espiritual antes do retorno à carne. Então, olha que interessante. Então, completista é assim, o tempo que a gente tinha na nossa programação reencarnatória foi cumprido. Então, da vida material, né? Então, a gente já cumpriu esse tempo. E com relação às provas e expiações que foram assumidas, lembra quando a gente está falando do planejamento reencarnatório, daquele processo que a gente trabalha ali, e que são determinados aqueles que a gente vai passar? Então, se a gente cumpriu tudo isso, então é tido esse espírito chamado de espírito completista.
Então, quais as circunstâncias? Um questionamento que, portanto, acaba sendo muito comum nesse sentido. Quais as circunstâncias, né? Quais os motivos que podem levar os guias espirituais a interceder em favor da permanência física de alguém no mundo? Então, a gente já falou, no caso do comprometimento desse espírito, está trazendo mais prejuízo à sua a sua encarnação, mais débitos que ele vai precisar quitar, o comprometimento está muito grande, pode haver esse encurtamento. Então, aqui a gente já exemplificou. Mas aí é uma outra questão. Então, quais são os motivos, quais são as circunstâncias que podem levar os guias espirituais a interceder em favor da permanência física de alguém no mundo material? Então, indivíduos que, na época prevista para o seu desencarne, estejam realizando processos espirituais renovadores junto aos familiares, de relacionamentos complexos, que estejam conseguindo se libertar de difíceis conflitos, de dependências tormentosas, o que lhes permitirá grandes arrancadas espirituais, ou que se encontre executando atividades em benefício de alguma obra de formosa expressão, o que lhes proporcionar feliz contributo ascensional, esses costumam receber o beneplácito de abençoadas moratórias. Olha só que interessante. Então, todo aquele que já está agindo no bem, e esse bem está proporcionando para todos ali em volta um benefício muito grande, que está vencendo um vício, uma mazela, que está contribuindo de alguma forma para que o bem se propague, já está trabalhando na seara do Cristo, esses podem sim receber o benefício dessa moratória. E ser estendido o seu prazo, vamos dizer, de validade aqui na Terra, para que ele continue propagando esse bem e esse bem atinja mais corações. Não é interessante isso? E o exemplo que, então, a gente volta lá ao livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz cita o caso de Albina. Chamado à colônia, e vou citar um pouquinho da história para a gente buscar aqui um referencial para a gente entender o contexto, tá bom? Então, o chamado à colônia, Jerônimo, que é um dos mentores, né, que estão auxiliando André Luiz nessa etapa, o Jerônimo, então, ele é chamado à colônia e foi informado de que a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais algum tempo. Razão porque o desencarne dessa irmã fora adiado. A decisão, foi tomada a partir de uma rogativa partida da própria crosta terrestre. Não foi uma decisão tomada pelos mentores espirituais, mas foi através de uma oração emitida da própria crosta terrestre, ou seja, de um encarnado que aqui estava, e resolveu atender a essa rogativa. Então, assim, ao invés de auxílio para a liberação, a educadora, a Albina, no caso, receberia forças para demorar-se na crosta. André Luiz, muito curioso, como ele mesmo coloca, no conhecimento, no que tange essas relações da interação da vida espiritual com a vida material, de todos esses mistérios, entre aspas, que acaba dominando essas questões, ele ardia em curiosidade. Quem possuía tanto poder na oração para influenciar nas diretivas da colônia espiritual? Explicou em seguida que a desencarnação de Albina não seria adiada por muito tempo, porque seu organismo físico estava gasto e a medida destinava-se apenas
a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. Então, aí foi uma outra informação para a gente entender, né? Então, ela ganharia essa moratória, mas ela não seria de muito tempo, porque o corpo físico já estava muito desgastado, por conta de tudo que a gente passa, né? De todo o processo, a idade avançada e das doenças, né? E do desgaste natural que acontece. Então, ele ganharia uma sobrevida, ela ganharia uma sobrevida, mas essa sobrevida não se demoraria por muito tempo. Aí tem uma outra questão aqui que fala com relação à prece. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Meus irmãos, utilizemos o recurso da prece. Em quais situações? Em todas. Porque ela melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual a de hoje é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Adiantou o assistente referindo-se à moratória concedida a Albina, que vigoraria por reduzido tempo até que se perdurasse a causa que a motivou. Então, tá aí essas informações lá no capítulo 17 do Obreiros da Vida Eterna. Tá? Então, a Albina, depois dessa rogativa ser atendida, ela tem uma súbita e inesperada melhora. Junto ao seu leito estavam ali algumas irmãs reunidas, fazendo umas orações, um culto, e ela desperta. Quando adentra ao recinto onde ela se encontrava, Joãozinho, um menino de 8 anos, que era o autor da rogativa feita em favor de Albina. Então, quem era Joãozinho? Era um órfão que foi deixado à sua porta logo assim que nasceu, e foi mantido em sua casa segundo a vontade de Lloyd, que vinha a ser a filha de Albina. Então, apesar da prova que Joãozinho passava, porque ele já tinha sido abandonado, ele era a condição bastante elevada junto ao plano espiritual, porque ele era um grande e abnegado servo de Jesus, reencarnando em missão do Evangelho. Por isso, possuía largos créditos na retaguarda. Então, essas são as informações que já nos dão condições de entender o motivo, por que a moratória acontece, o motivo por qual ela pode acontecer, e quem pode estar atuando nesse processo para que ela aconteça. Tá? Então, aqui a minha recomendação é que leiam um livro para que tenham mais detalhes dessa linda e emocionante história, dessa passagem que está no capítulo 17. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, assim como eu me emocionei, mas também não vou aqui dar spoiler ou contar o final, para que vocês possam lá consultar. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura bastante edificante, porque traz bastante conhecimento nesse sentido para todos nós. Tá? Vamos, nesse momento, voltar para a observação de Miramês, ainda comentando a questão 851 do Livro dos Espíritos, que também é uma recomendação para a leitura futura nossa, tá bom? Miramês fala assim: mas tudo depende de Deus, que é, como se sabe, o Senhor de tudo que existe na criação. Olha aí, respondendo até que assim, embora Joãozinho tenha feito lá a sua rogativa, essa concessão só é aprovada, autorizada, através de quem? É Deus quem concede essa concessão. Diante de análise de tantas outras informações e tantos outros quesitos necessários para que se identifique se realmente essa moratória vai contribuir de forma efetiva para todos aqueles que ali estão. Então, continua Miramês: quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos
de quem as escolheu. Porque o mesmo trabalho que em certa ocasião somente eles poderiam fazer, o amor pode substituí-las com mais eficiência. Daí ele conclui que a fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. Olha que interessante. A fatalidade, portanto, é produto de quem? Da escolha de todos aqueles que já estão comprometidos com a sua evolução, já estão trabalhando para que ela aconteça. Por isso que Hamed, lá no livro As Dores da Alma, na mensagem intitulada Irresponsabilidade, nos fala o seguinte, que os acontecimentos exteriores da nossa vida são os resultados diretos de nossas atitudes internas. A princípio, podemos relutar para assimilar e entender esse conceito, porque é melhor continuarmos a acreditar que somos vítimas indefesas de forças que não estão sob o nosso controle. A gente sempre foge às nossas responsabilidades e assumimos o papel de vítima, fazendo com que isso, transferindo a responsabilidade que nos compete e amortecendo o peso da nossa consciência, acreditando ser o outro culpado por aquilo que estamos passando. Então, é isso que a gente precisa começar a perceber, Então, agarrados a essa ideia de não assumir a responsabilidade que nos cabe dentro desses processos, a gente culpa o outro. Então, é o marido, é a esposa, é o filho, é o amigo lá do trabalho, enfim, é o vizinho, e por aí vai. Mas nunca somos nós. Então, continua Hamed. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Por quê? Somos nós que o tempo todo estamos escolhendo. E a toda escolha traz uma consequência. Boa ou ruim vai depender do quê? Daquilo que estamos analisando e refletindo no momento da nossa escolha. Se as escolhas são boas, quais serão as consequências? Circunstâncias boas. Em contrapartida, se as escolhas forem ruins, consequentemente, os frutos também serão ruins. Então, como Miramês nos diz, as leis divinas são justas e sábias em todos os sentidos. Contudo, a fatalidade acontece com quase todas as criaturas que escolheram seus próprios caminhos. Ou seja, reafirmando também isso que a gente ouviu com Hamed. Então a gente vai percebendo que a espiritualidade amiga vai trazendo para todos nós que a fatalidade só existe porque ela é fruto da nossa escolha. Então somos nós que estamos construindo esse caminho. Se o caminho que estamos construindo está trazendo dor, dificuldade, problemas, o que nós precisamos fazer? Repensar a nossa caminhada, recalcular a nossa rota, para que a gente possa estar refazendo esse caminho. Então, existem, porém, muitos encarnados que sofrem por buscarem os próprios sofrimentos. E não porque eles não desconhecem o fato que aquela escolha está trazendo sofrimento. Muitos estão fazendo por escolhas conscientes. Aí a gente pode pensar assim, nossa, Lã, mas será que tem alguém que escolhe sofrer? Que está querendo fazer, que está buscando o próprio sofrimento? Sim, meus irmãos. E todos nós temos exemplos disso e sabemos como isso funciona. Então, com relação aos vícios, eles representam as portas de grandes infortúnios e dores. E hoje, quase todos nós somos conscientes dessa verdade. Por quê? Temos acesso à informação. Antigamente, as informações eram... até que uma informação chegasse a toda a população, levava muito tempo e ela vinha tão truncada, cheia de interpretações, que ficava difícil a gente discernir ou entender
o que era certo, o que era errado, se era aquilo mesmo, enfim. Porque o acesso à comunicação, às informações, a estudos, e ao próprio estudo, né, que o estudo material científico que a gente fazia era muito restrito. Então isso era muito mais difícil. Mas hoje em dia não. As informações estão aí. A gente pode buscar nas fontes, em diferentes fontes, que vão poder nos orientar. Mas será que a gente está baseando, né, o nosso entendimento em que fontes? Nas fontes confiáveis? Ou naquelas que são difundidas aí apenas com o intuito de confundir mais do que esclarecer? A gente precisa utilizar também o discernimento, o livre-arbítrio, para a gente filtrar tudo isso que está nos chegando, né? Então, assim, vamos continuar no exemplo do vício lá. Nos maços de cigarro, vemos lá imagens chocantes das consequências trazidas do consumo do cigarro. Não é isso? Agora, a gente percebe isso, coisa que antigamente isso não acontecia. Antigamente, inclusive, eram vinculados na TV, nos jornais, em revistas, de forma indiscriminada, até o incentivo ao uso do cigarro. E hoje em dia, né, com o conhecimento, com as pesquisas, com os estudos, e com tudo isso, com o resultado de todos esses estudos mostram o quão nocivo é para a nossa saúde o cigarro. Então, resolveu-se criar um marketing muito mais agressivo, visando fazer com que o choque dessas imagens tragam ou despertem para todos nós, para a sociedade, enfim, que aquilo ali traz um risco muito grande à nossa saúde. Bom, mas mesmo com esse marketing chocante, não impedem o seu consumo. Quantas são as pessoas que continuam fazendo o uso do cigarro, embora saibam de todo o prejuízo causado pelo consumo dessa substância? Então, assim, são conscientes? São conscientes. Estão buscando? Estão buscando. Estão buscando de forma, então, consciente. Temos a consciência e ainda assim vamos buscar esse ou qualquer outro vício, meus irmãos. Como essas informações estão aí, temos acesso a ela, mas por que continuamos a alimentar a esses vícios? Porque estamos buscando de forma consciente, esquecendo das dores, dos sofrimentos, das consequências desagradáveis que esses vícios trazem para todos nós. Então é isso que Miramês está dizendo para nós. As leis divinas são justas e sábias em todos os sentidos. Se elas são justas e sábias, aqueles que estão procurando os vícios vão colher o quê? Então, para nós espíritas, que já temos essa consciência das leis que regem o corpo físico e as leis morais, nós devemos procurar tratar de nós mesmos, para que, com esse cuidado pessoal, venhamos a evitar muitos males, muitas complicações, com os esforços que já conseguimos fazer nesse sentido. Então, como nós podemos começar a nos tratar bem? Quando esse cuidado pessoal passa a ser uma tarefa efetiva de nós espíritos, de nós espíritas. Quando nós passamos a analisar e a refletir diante das escolhas que a todos os instantes estamos fazendo. Nada de escolher no calor das emoções, ou dando vazão à impulsividade que nos toma e incentiva a pagar na mesma moeda uma situação. A condição, meus irmãos, primordial do livre-arbítrio é a escolha. Então, quanto mais seguro, mais atento estivermos dessas escolhas, na hora de fazer essas escolhas, mais controle
teremos dos resultados advindo dessa escolha. É uma forma de utilizarmos essa lei natural a nosso favor. Ela virá a partir do momento que mais controle, mais cuidado, mais atentos estivermos na hora de escolher aquilo que estamos escolhendo todos os dias para nós. Hamed continua lá na mensagem irresponsabilidade que a gente estava vendo. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Entretanto, há indivíduos que se julgam perseguidos por um destino cruel e censuram a tudo e a todos, menos a eles mesmos. Recusam sistematicamente a responsabilidade por suas desventuras, atribuindo a culpa às circunstâncias e às pessoas, bem como não reconhecem a conexão existente entre os fatos exteriores e o seu comportamento mental. Então, meus irmãos, ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes adotadas. Ser responsável é assumir as experiências pessoais para atingir uma real compreensão dos acertos e dos desenganos. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem na nossa existência. Isso aí são palavras de Hamed. Então, se somos a causa, a quem cabe modificar qualquer situação em nossas vidas? A quem, meus irmãos? A nós mesmos. E só quando tivermos plena consciência do nosso papel, dessa nossa responsabilidade, é que conseguiremos mudar a rota da nossa jornada para um caminho do bem, para o caminho da luz, da paz, da serenidade e do amor que todos nós ainda tanto carecemos. Então, que Deus nos abençoe nesse propósito. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para a próxima abordagem? Então vamos interagir. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça diferença em nossas vidas. Bom, não se esqueça mais uma vez de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Então vamos fazer com que o bem chegue a outros corações, que essa mensagem possa também elucidar algumas consciências, trazer uma outra visão para alguns amigos, né? Que o canal cresça também, que ele seja mais recomendado pelo YouTube. Então, vamos espalhar esse bem, meus irmãos. Até a próxima!